Fala galera assombrada, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje eu trouxe um relato de reencarnação. Esse relato de reencarnação é tão fascinante que eu resolvi ir mais a fundo e pesquisar mais sobre a história por trás disso. Vocês já ouviram falar do circo que pegou fogo? É uma história muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 60. E após ler esse relato de reencarnação, eu vou trazer a história desse circo e vocês tiram as próprias conclusões de vocês, se essa história de reencarnação é possível ou não. Mas a história do circo, infelizmente, ela é real, é muito trágica, é muito triste e assustadora. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, esse é o canal Depois dos 30 e hoje eu estou trazendo esse relato de reencarnação e depois vou trazer a história desse circo. A história é a assombração do circo, pesadelo ou vida passada. Rio de Janeiro, Niterói, 2024. Lúcia, de 10 anos, acordou gritando na cama, toda suada, fazendo sua mãe Dirce. Atenção, os nomes foram modificados. Sua mãe Dirce saltar de sua cama para acudir sua filha. O que houve, Lúcia? Mamãe, eu tive um sonho, respondeu a menina tremendo. Calma, minha filha, calma, me conte, para você se aliviar. Sonhei com um circo, foi horrível. Circo? Nós nunca fomos no circo, comentou Dirce admirada. Mas conte, minha filha, pode desabafar, vai te fazer bem. Era um grande circo. Eu estava sentada nas primeiras filas e o mundo mágico começou. Tinha muitas coisas e todos batiam palmas para os artistas. Os palhaços engraçados anunciavam a próxima atração. Quando os cavalos enfeitados entraram, começou uma coisa terrível. Um estouro e um fogo começou onde estavam os músicos. Os cavalos, em desespero, tentaram fugir para todos os lados, misturando-se com as pessoas gritando e os assustando ainda mais. De repente, a lona caiu, um gigantesco e pesado cobertor em chamas fez todos correrem sem direção, com as pessoas pegando fogo, aumentando o desespero dos cavalos que já pisoteavam em todos. Quando comecei a correr, porém, também porque o meu cabelo estava pegando fogo, vi um cavalo na minha frente se levantar e pisar em mim com as suas patas. Foi aí que eu acordei. Meu Deus, minha filha, mas esqueça, foi só um pesadelo. Vou buscar um copo d'água para você. Fica tranquila, nunca iremos num circo. Diário da tarde, 18 de dezembro de 1961. Aumenta o número de vítimas do sinistro de Niterói, 330 mortes. O Palácio do Ingá, sede do governo do estado do Rio, acaba de informar que sobe para 330 o número de mortes na catástrofe ocorrida ontem à tarde no Gran Circo norte-americano. Acrescentou que há pelo menos 200 feridos hospitalizados em Niterói e Guanabara, e a maior parte desses se acha em estado grave, sendo que muitos provavelmente não sobreviverão. O governador Celso Peçanha há poucos momentos se retirou para repousar, depois de ter passado a noite inteira, a noite de ontem, dirigindo os trabalhos de socorro das vítimas. Bom, esse foi o relato de reencarnação. E depois disso, né, já estava pensando em pesquisar mais sobre a história desse circo.
E eu trouxe, assim, essas são as informações do relato de reencarnação que eu trouxe, e a partir de agora eu vou trazer as informações que eu pesquisei pela internet. Claro, não estava aqui, né, não era nascida ainda, então eu não tenho como contar algo que eu não vi acontecer. Mas são as informações que eu tirei da internet. Se alguma informação estiver errada, você pode colocar aqui nos comentários à vontade. A tragédia Gran Circo norte-americano foi um incêndio criminoso ocorrido em um circo na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1961. O incêndio resultou na morte de 503 pessoas e deixou mais de 800 feridos, principalmente crianças. Este evento é considerado o pior desastre circense da história e o pior incêndio do Brasil em termos de número de vítimas. O incêndio foi causado por Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, que havia sido demitido do circo e buscava vingança. Ele e seus comparsas, José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, atearam fogo na lona do circo, que era feita de nylon e coberta com parafina, um material altamente inflamável. O incêndio do Gran Circo norte-americano começou na forma criminosa. Adilson, conhecido como Dequinha, foi o então responsável por atear o fogo. Ele havia sido demitido e, por vingança que ele fez isso, ele ateou fogo na lona que era feito desse material altamente inflamável. Com a ajuda dos seus parças, ele fez tudo isso. A questão da lona ser altamente inflamável, né, resultou na rápida propagação do fogo. Nossa, foi muito rápido mesmo. Então, essa tragédia vitimou centenas de pessoas. O resgate das vítimas durante o incêndio no Gran Circo norte-americano foi extremamente caótico e desafiador devido à rápida propagação do fogo e ao pânico generalizado. O incêndio começou por volta das 15h45, quando o trapezista Nena Antonieta Stevanovic notou as chamas e gritou "fogo!". Em questão de minutos, o fogo se alastrou pela lona do circo, que era altamente inflamável, transformando o local em um verdadeiro e literalmente um inferno. As 3.000 pessoas presentes enfrentaram um cenário de desespero enquanto tentavam escapar. O mastro principal do circo vergou e caiu, fazendo desabar a lona em chamas sobre a multidão. A elefanta Sema, em pânico, saiu em disparada e atropelou várias crianças, mas também conseguiu arrebentar uma parte da lona na fuga, salvando dezenas de vidas. Então, quando a elefanta se desesperou, apesar dela ter atropelado as crianças, ela abriu uma saída. A única saída, porque não havia nenhum plano de emergência no circo, não havia, então eles não tinham saída nenhuma. Se não fosse para a elefanta, não teria talvez as 3.000 pessoas teriam sucumbido ali naquele momento. Então, é trágico, é cruel, mas ao mesmo tempo foi isso que fez algumas pessoas sobreviverem. Gente, o negócio foi tão rápido que foi em menos de 5 minutos para tudo isso acontecer. Então, em 5 minutos, tudo pegou fogo. De imediato, 372 pessoas já tinham perdido a vida. As outras foram perdendo a vida depois, no total de 503 vítimas que perderam a vida após os incêndios. Era um homicídio, foi a conclusão da polícia. Após ser barrado na entrada, Dequinha havia reunido 2 comparsas que planejaram essa vingança, que era bem simples. Jogaram gasolina na lona e acenderam. Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão. Foi assassinado, então, em 1973, quando tentou fugir. Nunca ficou claro quem tirou a vida de Dequinha. Talvez não quiseram investigar a fundo.
pode acontecer. Bigode foi condenado a 16 anos de prisão e Pardal a 14 anos de prisão. Os cadáveres carbonizados foram levados ao estádio de futebol Caio Martins, onde foram enfileirados no gramado e cobertos com lençóis brancos doados pela população, aguardando reconhecimento de amigos e familiares. O governador do Rio de Janeiro na época, Celso Peçanha, convocou todos os marceneiros e carpinteiros da cidade para ajudar na fabricação de caixões. A tragédia causou comoção internacional, com doações chegando do Chile, Argentina e Uruguai, e médicos de outros países vindo ajudar. O Hospital Bethesda, em Washington, enviou 33 mil centímetros cúbicos de pele seca, para que os médicos pudessem fazer enxertos nos sobreviventes. Artistas, 21 empregados e 150 animais também perderam a vida. O proprietário Danilo Stevanovic havia comprado uma lona que pesava 6 toneladas e seria feita de nylon, detalhe que fazia parte da propaganda. O norte-americano chegou a Niterói uma semana antes da estreia e instalou-se na Praça Expedicionário na Avenida Feliciano Sodré, centro da cidade. A montagem do circo demandava bastante tempo e muita mão de obra. Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos, um deles Adilson Marcelino Alves, o Dequinha. Ele tinha antecedentes na polícia por furto e apresentava problemas mentais. Trabalhou somente 2 dias e foi demitido por Danilo Stevanovic. Dequinha ficou inconformado e passou a ficar rodeando as imediações. Na estreia, em 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio que Danilo Stevanovic mandou suspender a venda de ingressos para a frustração de muitos. Nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas foi visto e impedido pelo domador de elefantes Edmilson Juvencio. 16 de dezembro, sábado, Dequinha continuava a perambular pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. Na tarde de 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu então com seus comparsas, o Pardal e o Bigode, com o plano de atear fogo no circo. Eles se encontraram em um local denominado Ponto de 100 Réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade, e decidiram colocar em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, responsável pela compra de gasolina, advertiu o chefe sobre lotação esgotada do circo e iminente risco de mortes. Porém, Dequinha estava irredutível, queria vingança e dizia que Stevanovic tinha uma grande dívida com ele. Na véspera do incêndio, Dequinha tinha sido agredido por Maciel Felizardo, funcionário do circo, mas lembrando que ele tinha provocado esse Maciel, né? Então ele bateram boca e ele acusava esse Maciel de ter sido responsável por sua demissão. Na fatídica tarde, o seu ódio acabou multiplicado ao ser barrado na porta por tentar entrar de graça. Com 3.000 pessoas na plateia, às 15h45, faltando 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista Antonieta Stevanovic, irmã de Danilo, notou o incêndio. Em menos de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 370 pessoas perderam a sua vida ali na hora. E com a chegada das equipes de resgate, o número de vítimas fatais passou de 500, das quais 70% eram crianças. O circo havia atingido a sua lotação máxima. 3.000 pessoas assistiam o espetáculo quando tudo começou a acontecer. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve. E o maior hospital
Antônio Pedro, o maior hospital de Niterói, estava fechado. A polícia, a população arrombou a porta e os médicos em greve foram convocados através da rádio. Soldados do Exército Brasileiro compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram ao hospital atender. Circos, cinemas, teatros de Niterói e outras cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público. Tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados emergencialmente para darem unção aos enfermos, antes da chamada extrema unção, para aquelas vítimas que já se sabia que não haveria nenhuma hipótese de sobrevivência. Várias personalidades da elite fluminense brasileira deslocaram-se para Niterói para prestar auxílio e apoio às vítimas. Dentre essas personalidades estava então o presidente João Goulart. As agências funerárias não tinham mãos e a tempo a medir, tal era elevado o número de caixões que eram necessários para enterrar as vítimas. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida das urnas, com carpinteiros da região e trabalharem dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói logo ficaram com os túmulos esgotados. Assim, um terreno de roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usado de urgência como cemitério para enterrar os restantes dos corpos. Com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha, ele foi preso em 22 de dezembro de 1961, assim como seus cúmplices Bigode e Pardal. Então, depois disso, em 24 de outubro de 1962, ele foi então condenado. E, além disso, ele também teria sido condenado à internação em manicômio judiciário como medida de segurança. Mas, 11 anos após a sua prisão, ele fugiu e foi então assassinado. Ele foi encontrado desvivo com 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, na mesma cidade. O autor do crime jamais foi descoberto. Então, gente, esse foi um dos incêndios mais trágicos que tivemos aqui no Brasil. Isso se não for do mundo. Muitas vítimas, né? Até mais do que da Boate Kiss. Ainda mais trágico porque ele foi criminoso, foi proposital. E, apesar de tudo, houve justiça, né? Eles foram presos rapidamente, né? Os 3 envolvidos, e o principal acabou sendo assassinado por justiçamento da própria população, vai saber, né? E eu acredito que também nem quiseram fazer grande investigação. Essa é uma história muito triste mesmo, para ver até onde vai a maldade humana, né? Eu acho que antigamente não tinha o costume de verificar antecedentes criminais, né, para funcionários, porque muitos funcionários provisórios tinham sido contratados para ajudar na montagem, e ele foi mandado embora em 2 dias e ficou revoltado, querendo se vingar de pessoas que não tinham nada a ver com o que aconteceu, pessoas inocentes, principalmente crianças. Então, assim, é de uma crueldade sem limite que eu não consigo nem lamentar a forma trágica que ele foi também desvivido com 13 tiros. Foi vingança mesmo. A pessoa começou a tirar e não parou mais, né? É isso. E, bom, eu nem sei como encerrar esse vídeo, eu acho muito triste, mas é isso. Gente, o relato de reencarnação veio lá da parceria com o Sérgio Gitel, eu esqueci de mencionar isso. E aguardo vocês nos próximos vídeos, quero saber sua opinião sobre a questão de reencarnação, você acredita ou não. Eu já ouvi relatos sobre o Titanic, de pessoas falando, eu não acredito. Não, é isso. Pensei que não tava gravando, eu ia ficar, meu Deus, eu não acredito que eu falei tudo isso, não tava gravando. Não, então, eu já vi relatos de pessoas do Titanic, né, falarem que crianças que se lembram, né, de repente, do que aconteceu, crianças que tinham medo de tomar banho desde que nascem, enfim. Enfim,
É isso, não vou dizer que eu acredito, mas também não desacredito. Eu acho bem possível acontecer, não é impossível, mas enfim, quem sou eu para condenar, para dizer que sim ou que não? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.